Boa tarde, crianças, tudo bem? Eu sou a professora Cristiane e hoje nós estamos juntos para mais uma aula de ensino religioso. Para a nossa aula, nós vamos utilizar o nosso livro, o nosso estojo e nós teremos umas atividades bem legais. Vamos nos preparar em um ambiente tranquilo, onde não tenham muitos barulhos, para que nós possamos juntos aprender bastante. Vamos lá? Para iniciar a nossa aula, nós vamos refletir por quais motivos nós somos gratos a Deus. Qual motivo você tem para agradecer a Deus hoje? Nós podemos agradecer por termos uma família, por termos amigos, por termos um lar que nos protege nesses dias frios. Então, neste momento, você vai pensar qual motivo você tem a agradecer a Deus no dia de hoje. Podemos agradecer por poder estudar mesmo no período de pandemia. Somos gratos também por ter uma família que nos ama, que nos protege. Somos gratos por ter amigos que nos ajudam em momentos difíceis. Então, por todos esses motivos, nós vamos agradecer a Deus. Pensando em todos os motivos que nós temos para agradecer a Deus, nós vamos observar a atividade da página 64. Mas atenção! Esta atividade é apenas uma sugestão. Não é obrigatório fazer essa atividade. Nela, nós vamos lembrar de agradecer pelo alimento diário, que atende às nossas necessidades. Então, utilizando grãos de feijão, de milho ou alguns outros que você desejar, você poderá fazer essa atividade. Lembrando que ela não é obrigatória. Nesta atividade, você poderá utilizar uma folha de sulfite ou um pedaço de cartolina. Você deverá fazer um desenho representando a sua gratidão. E nesse desenho, você deverá colar os grãos que você selecionou. Atrás do seu desenho, você deve prender um fio de barbante com uma fita. E esse desenho você pode deixar exposto em algum local visível da sua casa, na sua sala, na sua cozinha, para que todos da sua casa possam ver a sua gratidão. Nós temos alguns exemplos de como pode ser essa atividade. Então, nós podemos desenhar a nossa família, os nossos pais, representando a nossa gratidão a eles. Podemos desenhar também animais, plantas, agradecendo a Deus por toda a sua criação, pelos animais, pelas plantas, pela natureza. E lembrem-se que essa atividade é opcional. Ainda na página 64, nós temos um breve texto nos contando um pouco sobre os cristãos na história. Acompanhem a leitura da professora. Na Inglaterra, no século XVI, o rei Henrique VIII queria se divorciar e o Papa rejeitou seu pedido. Então, ele rompeu com a Igreja Católica e fundou uma nova igreja, a Igreja Anglicana, que manteve vários aspectos do catolicismo. Nessa mesma época, outros grupos religiosos foram surgindo, como os anabatistas, os puritanos e os pietistas. Esses grupos deram origem a outras igrejas, como a metodista, iniciada por John Wesley. Seus seguidores se reuniam metodicamente em grupos de estudo bíblico e, por isso, foram chamados de metodistas. Na imagem ao lado, nós temos um retrato de John Wesley, que foi um pregador inglês que trouxe um novo desafio para a espiritualidade cristã, o de ouvir as necessidades sociais do povo. Vejam com a professora o significado das palavras anabatistas, puritanos e pietistas. Anabatista, grupo protestante que acreditava que para ser batizado era necessário ter plena consciência e escolha. Por isso, desaprovava o batismo de crianças, afirmando que deveria ser feito apenas na idade adulta. Puritano é um movimento que surgiu como oposição à Igreja Anglicana
enfatizando a soberania de Deus, uma forma de vida rigorosamente regrada e uma sociedade cristã ideal, o reino de Deus realizado na terra. Pietista. Partidário do pietismo, movimento que surgiu na Igreja Luterana Alemã e buscava enfatizar os sentimentos na experiência religiosa, a liberdade de consciência e um modo de vida piedoso, praticado em pequenos grupos de estudo bíblico e comunhão. Então, aqui nós temos alguns exemplos de grupos religiosos que foram surgindo com o tempo. Então, nós temos a Igreja Anglicana e alguns grupos religiosos, como os anabatistas, puritanos e pietistas. Alguns desses grupos religiosos foram surgindo como uma forma de rompimento com a Igreja Católica, e alguns também que tinham ideais diferentes daqueles pregados pelo catolicismo. Na página 65, nós vamos fazer uma explosão de ideias, ou, como diz no nosso livro, uma tempestade de ideias. Nessa tempestade de ideias, nós deveremos pensar: o que você pode repartir com alguém? Então, tendo essa pergunta em mente, nós vamos pensar: o que nós podemos repartir com outras pessoas? Então, na nossa atividade, diz para nós fazermos no nosso caderno. Mas, como são pequenas palavras que nós vamos escrever, elas podem ser feitas no próprio livro. Então, notem que a professora colocou alguns balõezinhos aqui próximo às crianças e vocês poderão escrever as suas palavras nesses lugares em que a professora marcou. Se você quiser fazer os balõezinhos também, vai ficar bem bonita a sua atividade. Então, lembrando que essa atividade não precisa ser feita no caderno. Ela pode ser feita no próprio livro. Acompanhe com a professora alguns exemplos do que nós podemos compartilhar com os outros. Podemos compartilhar alimentos com as pessoas mais necessitadas, com aqueles que não têm o seu alimento. Podemos compartilhar também nossas alegrias, nossas conquistas, aquilo que fizemos durante o nosso dia e que nos deixou alegres. Podemos compartilhar também roupas, principalmente nesse tempo de frio. Então, doar aquilo que a gente tem, aquilo que nós não usamos. Podemos também compartilhar conhecimentos, aquilo que nós sabemos, nós podemos compartilhar com outras pessoas. Podemos compartilhar calçados, doar aquilo que nós já não usamos mais, aquilo que já não nos serve. Então, aqui nós temos alguns exemplos do que nós podemos compartilhar com as outras pessoas. Vejam como a professora fez. Então, aqui eu coloquei 2 ideias para vocês já irem pensando também. Então, eu coloquei que nós podemos compartilhar alimentos e alegrias. Vocês vão pensar outras palavrinhas, ou podem voltar o vídeo também para ver as outras que a professora colocou, para vocês completarem a sua atividade. Ainda na página 65, nós vamos completar esta árvore, escrevendo nela 3 aspectos da sua vida pelos quais você é grato. Então, nós podemos lembrar sobre o que nós conversamos no início da aula, sobre quais aspectos nós somos gratos na nossa vida. Vejam que eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês verem como pode ser a sua atividade. Sou grata por minha família. Sou grata por ter um lar que me abriga e me protege do frio. Sou grata por meu emprego em tempos difíceis. Então, cada um de vocês vai escrever na sua árvore 3 aspectos pelo qual você é grato. Lembrem-se de iniciar suas frases com letra maiúscula e de colocar a pontuação adequada em cada frase. Na página 66, nós temos uma breve história de como a religião Tenrikyo chegou ao Brasil. Então, nós podemos observar no nosso texto que ela chegou ao Brasil com os imigrantes que vieram do Japão no início do século XX. Acompanhe a leitura com a professora desses pequenos textinhos. Para as pessoas que seguem o Tenrikyo, o Deus Pai e Criador, chamado Tenryo no Mikoto, revelou-se a uma mulher, Miki Nakayama, e seu espírito passou a habitar nela.
Nessa imagem, nós temos a gravura de um autor desconhecido retratando Miki Nakayama. Ao lado, nós temos o espaço para nós colarmos o adesivo. Então, vocês podem escolher entre os 2 adesivos da página 123. No primeiro, nós temos a Igreja da Sede Missionária do Tenrikyo no Brasil, em Bauru. E na segunda imagem, nós temos o Templo Tenrikyo no Japão. Então, vocês podem escolher a sua imagem para completar a nossa página 66. O texto abaixo da gravura que vocês vão colar diz o seguinte: Miki foi chamada de Oyasama, que significa mãe honrosa. Ela se tornou um modelo de vida para os seus seguidores, pois falava em nome do Deus Pai, sobre o ideal de uma vida cheia de alegria em todas as ações do dia a dia. Para isso, as pessoas deveriam espantar as atitudes erradas, da mesma forma que se varre a poeira que se acumula nas coisas. Na foto, templo da religião Tenrikyo. Para os seguidores da religião Tenrikyo, toda doença pode ser curada. E se seguirem os princípios ensinados por Oyasama, as pessoas podem viver sem doenças e sem sofrimento, até os 115 anos de idade. Na foto, celebração em homenagem ao 130º aniversário da morte de Miki Nakayama, a Oyasama, Japão, 2016. Notem que, apesar de serem religiões diferentes, todas essas que nós vemos no nosso livro procuram trazer coisas boas para as pessoas que seguem essa religião. Então, nessa religião que nós estamos vendo na aula de hoje, eles pregam que as pessoas devem tirar tudo aquilo de ruim que existe em sua vida. Assim como quando varremos a nossa casa, nós tiramos a poeira, limpamos, deixamos a nossa casa limpa, nós devemos fazer isso com a nossa vida também, segundo essa religião. Então, nós devemos tirar tudo aquilo que está sujando, que está atrapalhando e deixar o nosso ambiente, a nossa vida limpa, tirando todas as atitudes erradas da nossa vida. Abaixo dessa pequena explicação sobre a religião, nós temos as atividades 1 e 2. Então, vamos acompanhar a leitura para respondermos à atividade. Qual foi o título recebido por Miki Nakayama, a fundadora da religião Tenrikyo? Então, vejam nesse textinho do retângulo azul, nós temos a explicação de que Miki foi chamada de Oyasama, que significa mãe honrosa. Então, já podemos completar a nossa atividade número 1. Ela recebeu o título de Oyasama, que significa mãe honrosa. Número 2. Como essa religião chegou ao Brasil? Então, no início da nossa leitura, nós também vimos que a religião Tenrikyo chegou ao Brasil com os imigrantes que vieram do Japão, no início do século XX. Então, já vamos completar também a atividade número 2. Chegou ao Brasil trazida pelos imigrantes japoneses, no início do século XX. Na página 67, nós temos mais um pouco da história de Miki Nakayama, que foi chamada de Oyasama. Então, vamos acompanhar a leitura. A vida de Oyasama. Em uma pequena aldeia na região de Tenri, no Japão, nasceu a menina Miki Nakayama. Miki casou-se bem jovem e era querida e admirada por toda a família e pelos vizinhos. Quando estava com 41 anos, ao retirar-se para meditar, Miki recebeu uma revelação do espírito de Tenryo no Mikoto, o Deus Pai, que passou a habitar dentro dela. Transformada assim no sacrário do Deus Pai, ela se tornou a alegre presença dele entre os humanos. Vejam ao lado o significado da palavra sacrário. Então, é o local onde a divindade se estabelece. Ela vendeu todos os seus bens e passou a atender a todos os necessitados e a ensinar a mensagem de felicidade do Deus Pai. Durante toda a sua trajetória,
Miki, incompreendida por seus parentes, enfrentou muita pobreza e diversos infortúnios. Então, ela enfrentou muitas dificuldades, muitas adversidades. No entanto, conforme contam seus seguidores, tinha o Espírito do Deus Pai dentro de si e curava as mais diversas enfermidades das pessoas, que por isso nunca deixaram de procurá-la. Aos poucos, ela reuniu em torno de si muitos seguidores, até que na primavera dos seus 90 anos, Miki retirou-se da vida física para a eternidade, onde continua trabalhando até hoje para a salvação de toda a humanidade. Seus seguidores passaram a chamá-la de Oyasama, porque ela se tornou para eles a mãe honrosa. Notem que a religião Tenrikyo é uma das poucas que tem uma mulher como fundadora. Então, a Miki Nakayama é a fundadora desta religião e, como nós vimos na página anterior, nessa religião, eles acreditam que tudo aquilo que existe de ruim, que esteja nos atrapalhando, deve ser retirado da nossa vida, deve ser varrido para fora dela. A atividade abaixo dessa pequena história diz o seguinte: segundo o texto, quais eram as principais missões de Miki Nakayama? Então, segundo o que o nosso texto diz, ela deveria atender os necessitados, ela ensinava as mensagens de felicidade do Deus Pai. Então, estas eram as principais missões que ela tinha: atender os necessitados e ensinar a mensagem de felicidade do Deus Pai. Ainda na página 67, nós temos alguns pontos importantes do que nós aprendemos nesta unidade. Então, no início, nós vimos que Jesus ajudava as pessoas e ensinava a todos sobre o reino de Deus. Então, através das suas histórias, através das suas parábolas, Jesus ajudava e também ensinava a todas as pessoas que o procuravam. Ele ensinou que a oração é como uma conversa de um filho com seu pai amoroso. Então, nós vimos que ele ensinou as pessoas que estavam próximas dele como se dirigirem a Deus, como conversar com Deus. Nós vimos também que nós não precisamos usar palavras difíceis quando vamos fazer nossa oração, porque como Jesus falou para os seus amigos, Deus já conhece o nosso coração. Ele sabe aquilo que nós precisamos antes mesmo de nós pedirmos a Ele. O reino de Deus está em todos os lugares, dando novo significado a toda a realidade que nos rodeia. Lembrem-se que nós devemos ser gratos a Deus por tudo aquilo que de bom nós recebemos dele. E também devemos demonstrar a nossa gratidão aos nossos pais, aos nossos irmãos, aos nossos familiares, seja com palavras, seja com gestos, mas que eles saibam que nós percebemos as coisas boas que eles fazem. Então, nós somos gratos a tudo aquilo ou a todas as pessoas que, de alguma forma, também nos ajudam. Revisem sempre as suas atividades, verifiquem se não há erro de ortografia, se suas frases iniciaram com letra maiúscula, se possuem a devida pontuação e caprichem sempre na letra. Eu acredito em vocês e sei que vocês podem fazer sempre melhor. Um grande abraço e até a próxima aula!